noite para todos vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a conduta espírita. Então, quem traçou esse texto da conduta espírita foi o espírito André Luiz e Valdo Vieira, que psicografou, através do espírito André Luiz. Então, são indicações cristãs, para mexer com as nossas atitudes, porque nós estamos aqui para o nosso progresso moral, para a nossa evolução, para a nossa reforma íntima, Ele, André Luiz, não tem intenção, ele deixa claro aqui no início do livro, que ele está traçando diretrizes, que a gente tem aquela obrigação de seguir as diretrizes que está aqui no livro. Mas que nós temos sempre que estar progredindo o nosso caráter. Então a gente tem que estar sempre nos questionando, estar sempre procurando a nos melhorar cada dia mais, a observar as nossas atitudes, se elas são corretas, se ela condiz com os ensinamentos de Jesus, com os ensinamentos que a gente está tendo aqui na casa espírita. Então isso ele disse para nós, isso é para a gente estar sempre progredindo o nosso caráter. Então eu peguei alguns itens aqui, porque o livro não dá para tirar todos, Então a gente vai dando uma resumida aqui, em alguns mais importantes, apesar de que todos são importantes, Mas a gente vai, o tempo é pouco para a gente falar de tudo, Então, a conduta da mulher. Compenetrar-se do apostolado de guardiã do Instituto da Família e da sua elevada tarefa na condução das almas trazidas ao renascimento físico. Afinar-se com os ensinamentos cristãos que eles situam a alma nos serviços da maternidade e da educação, nos deveres da assistência e nas bênçãos da mediunidade santificante. Então, aqui ele fala que a mulher tem que estar imbuída no instituto da família, da elevada tarefa da condução das almas. Então, um papel importante da mulher na família, de ir conduzindo aquelas pessoas que estão ali naquela casa, os filhos principalmente, sempre voltada para os ensinamentos de Cristo. E do jovem, anotar a extensão das suas forças, consultando sempre os corações mais amadurecidos no aprendizado terrestre, sobre as diretrizes e os passos fundamentais da própria existência, prevenindo-se contra prováveis desvios. Então, o jovem espírita, todo jovem, mas aqui como a gente está falando da conduta espírita, ele deve sempre, nas suas atitudes, procurar ouvir os mais velhos, que têm mais experiência, se ele vai tomar alguma atitude que ele acha que pode não ser correta, que pode desvirtuar o caminho dele, então para ele pedir uma orientação para as pessoas mais velhas que já viveram, que já passaram muita coisa na vida e que pode dar um alento para ele não se desvirtuar no caminho dele. Das pessoas que dirigem os templos em uma casa espírita, ser atencioso, sereno e compreensivo no trato com os enfermos desencarnados e encarnados,
aliando humildade e energia, tanto quanto respeito e disciplina na consecução das próprias tarefas. O bom exemplo plasma a autoridade moral. Então, os dirigentes, né, aqueles que acolhem as pessoas, né, devem ter, né, muita serenidade, muita bondade para receber, né, e as pessoas vão se abrir seu coração para ele, então tem que atender também, sem julgar, né, atender a todos com bondade, com amor, com fraternidade, sem julgar os seus problemas, né, sem julgar por que aquela pessoa está naquela situação. Tem que ter muita humildade, né, e atender as pessoas com muita fraternidade. Do médium, né? O médium que somos todos nós aqui na Terra. Cada um com um tipo de dom, mas todos nós somos médiuns. Fugir aos perigos que ameaçam a mediunidade, como sejam a ambição, a ausência de autocrítica, a falta de perseverança no bem, a vaidade com que se julga invulnerável. Então, todos nós temos capacidade, né, de ser medianeiros de espíritos bons, né? Basta a gente ter uma concentração, uma calma, uma boa vibração, né? Então, a gente tem esse papel aqui na Terra, né? Como médiuns, né? Que a gente já sabe que os dois mundos se comunicam, né? Então, a gente tem esse papel de ser medianeiro de espíritos do bem. E a gente só consegue isso quando a gente tem uma boa vibração, um bom pensamento, um pensamento positivo. E é nessa condição que a gente vai levando a vida. Quando porque às vezes alguém está conversando com a gente, está expondo um problema da gente, um problema dele, aí a gente tem que ter assim, uma calma, uma ponderância, para que a gente possa levar um conselho até aquela pessoa que venha de um bom espírito. Porque se a gente estiver com maus pensamentos, a gente pode receber um conselho de um espírito que não esteja desejando bem para aquela pessoa. No lar, calar todo impulso de cólera ou violência, amoldando ao Evangelho de modo a estabelecer a harmonia em si mesmo perante os outros. Para a gente procurar também ter a conduta, né, de não ter aquele impulso de cólera, de violência, quando a gente está passando alguma dificuldade no lar, aí a gente deixa aquele sentimento de raiva tomar conta da gente e responde abruptamente o marido, a mulher, ou os filhos, né? Então, ele nos pede, né, para a gente controlar esse impulso de violência, né? De cólera e de violência que a gente tem. E ao menos uma vez por semana, formar o culto do Evangelho no lar, que é uma das condutas espíritas fundamentais, né, em quem deseja, né, quem vem na casa espírita, né, e é um espírita com os pensamentos espíritas, ao menos uma vez por semana formar o culto no Evangelho no lar, com todos aqueles que participam da fé, estudando a verdade e irradiando o bem por meio de preces e comentários, em torno da experiência diária, à luz dos postulados espíritas. Né? Porque quando a gente faz o culto no Evangelho no lar, vem, né, os bons espíritos estudar conosco, né? E se tiver na nossa casa também espíritos sofredores, obsessores,
né, de cada um de nós. Eles também estão ali estudando, eles também estão ali escutando o que a gente está falando, comentando em voz alta, né? E isso ajuda muito também. Fluidifica, né, o clima, a casa, inclusive até a vibração é tão positiva que atinge até aos arredores de nossa casa. Então, é uma das condutas espíritas muito importante também. Uma conduta na via pública. Consagrar os direitos alheios, usando cordialidade e brandura com todo trausente, seja ele quem for. Então, o que a gente tem que ter, né, quando a gente está na via pública, né? Respeito, né, caridade para com o semelhante, né? E uma saudação fraterna também, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, com um sorriso. Isso aí faz também, né? Faz bem para quem está dando e para quem está recebendo em troca. Exteriorizar gentileza e compreensão para com todos, prestando de boa mente informações aos que interessem por elas, auxiliando as crianças, os enfermos e as pessoas fadigadas em meio ao trânsito público, nesse ou naquele misto. O que isso chama, né, gente? Chama solidariedade. A gente pegar um minutinho do tempo que a gente tem. Se alguém te perguntar onde que é a rua tal, se você souber explicar direitinho, né? Dar uma informação, ajudar um enfermo se estiver precisando, talvez, sei lá, de atravessar a rua, de levantar do chão, uma coisa assim. A gente ter solidariedade com o próximo, né? Com as crianças também, crianças que às vezes estão na rua e faz assim, alguma coisa que a gente julga que não está certo, né? Para a gente ter gentileza e compreensão com aquela criança, explicar para ela com solidariedade, com amor, né, o que é certo. Abolir o divertimento impiedoso com os mutilados, os enfermos mentais, com os mendigos e com os animais que nos sujam à frente. Por que, né, que a gente tem que abolir esse divertimento impiedoso? Significa, às vezes, rir, né, de um doente mental, né, ou observar um defeito físico, uma coisa assim, né? Ou às vezes, né, maltratar um cachorro, sei lá, né, que tá ali na rua. O que ele nos fala? Ele nos fala que os menos felizes são credores de maior compaixão. Então, essas pessoas, que sim, os doentes mentais, os mutilados, os animais que estão soltos, as crianças que estão abandonadas, são credores da maior compaixão nossa, né? Então, ao invés de ter um divertimento impiedoso para com eles, nós temos que ter compaixão para com eles, né? Porque eles estão ali naquela situação, né, resgatando uma dívida, que seja. Então, eles são mais necessitados da nossa compaixão e da nossa ajuda. É uma conduta muito importante de nós espíritas. No trabalho, em nenhuma ocasião desprezar as ocupações de qualquer natureza, desde que nobres e úteis, conquanto humildes e anônimas. O trabalho recebe valor pela qualidade dos seus frutos. Então, não existe trabalho melhor ou pior do que o outro, né? Todos, né, desde que sejam úteis, né, tem o seu valor, né? E ele fala que o trabalho recebe o valor pela qualidade dos seus frutos. Então, qualquer tipo de trabalho que a pessoa exerça tem o seu valor. Importante
porque ele tem os seus frutos que ele vai produzir, né? Na sociedade, perdoar sempre as possíveis e improcedentes desaprovações sociais à tua fé, confessando quando preciso for a sua qualidade religiosa, principalmente por meio da boa reputação e da honradez que lhe exorna o caráter. Atender aos supostos felizes ou infelizes, cultos e incultos, com respeito, bondade e distinção e cortesia. Para a gente não ficar discutindo, né, religião, que alguém desaprova a fé da gente, né, e sempre que se for, que preciso for, né, diga, exponha a sua religião, né, não fica escondendo a sua fé, né, desde que com respeito, sem discussão, né, com distinção, principalmente pela boa reputação, né, porque a moral que a gente traz também é muito importante. Agora, na obra assistencial, pelo menos uma vez por semana, cumprir o dever de dedicar-se à assistência em favor dos irmãos menos felizes, visitando e distribuindo auxílios a enfermos e lares menos aquinhoados. Quem ajuda hoje, amanhã será ajudado. É uma parte importante da conduta espírita. Você vê que toda casa espírita tem o seu trabalho, né, de assistência, né, aos mais necessitados, e cada um pode fazer a sua parte, né, da melhor forma que ele puder. E se ele não tiver essa condição de visitar, né, e sair distribuindo auxílios, né, aos mais necessitados, principalmente agora nessa época que é difícil, mas a gente pode dar assistência para alguém que está mais próximo, né? Alguém da nossa família, que às vezes a gente também fica querendo ajudar um que está longe e tem um da nossa família necessitado. Ele fala que pelo menos uma vez por semana cumprir o dever de dedicar-se a algum tipo de assistência social, né? Ajudar alguém. Então, a gente tem que se esforçar, né? Nós estamos aí, que quem ajuda hoje será ajudado amanhã. Agora, perante nós mesmos, a conduta espírita perante nós mesmos, vigiar as próprias manifestações, não se julgando indispensável e preferindo a autocrítica ao elogio, ao autoelogio, recordando que o exemplo da humildade é a maior força para a transformação das criaturas. Toda presunção evidencia afastamento do Evangelho. Então, que a gente, né, observe, né, conheça a nós mesmos, né, tenha a nossa autocrítica, né, e não se julgar indispensável, né, que todo mundo tem capacidade de ajudar. A gente fazer as coisas com humildade, né, é muito importante também. Agir de tal modo a não permitir, mesmo indiretamente, atos que signifiquem profissionalismo religioso, quer no campo da mediunidade, quer na direção de instituições, na redação de livros e periódicos, em traduções e revisões, excursões e visitas, pregações e outras quaisquer tarefas.
exploração da fé anula os bons sentimentos. Então, todos esses atos que eu li aqui, né, papéis que a gente desempenha, né, na casa espírita, a gente não pode, né, receber dinheiro, né, considerar como profissionalismo religioso. Então a gente tem que fazer de boa vontade. Render culto à amizade e à gentileza, estendendo-as quanto possível aos companheiros e às organizações, mas sem escravizar-se ao ponto de contrariar a própria verdade, em matéria de doutrina, para ser agradável aos outros. O Espiritismo é caminho libertador. Então, eu entendi aqui que a gente não deve fugir, né, do que a gente acredita, né, simplesmente para agradar uma pessoa, falar para ela o que ela quer ouvir. Se você acredita assim, todo mundo aqui que lê algum livro, que assiste as palestras, tem a sua maneira de enxergar a vida, né, de enxergar os pontos de vista, né, da doutrina espírita. Então, simplesmente para ser agradável aos outros, você não deve fugir do que você acredita. Recusar várias funções simultâneas nos campos social e doutrinário, para não se ver na contingência de prejudicar a todas. Compreendendo ainda que um pedido de demissão em tarefa espírita quase sempre equivale à ausência lamentável. O afastamento do dever é deserção. Aqui ele fala, né, se a gente também pegar muitas e muitas obrigações na tarefa da casa, pode ser que depois a gente não consiga desempenhar alguma bem feita e ter que pedir demissão do cargo, né? E aí é uma ausência lamentável, porque a casa espírita é sempre necessitada de gente para trabalhar, de gente para ajudar o próximo, para fazer os trabalhos assistenciais. Então é bom que a gente divida cada um com suas tarefas para não sobrecarregar ninguém. Para a gente efetuar os compromissos apenas no limite das nossas possibilidades, buscando solver os encargos assumidos, inclusive os relacionados com as simples contribuições e os auxílios periódicos às instituições fraternais. Palavra empenhada, lei no coração. A conduta espírita perante os nossos parentes. Desempenhar todos os justos deveres para com aqueles que lhes comungam as teias da consanguinidade. Os parentes são os marcos vivos das primeiras grandes responsabilidades do espírito encarnado. As nossas primeiras grandes responsabilidades de espírito encarnado aqui na Terra são com quem? Com os nossos parentes. Com os nossos parentes, os nossos filhos, irmãos, pai, mãe. Depois vai, né, se estendendo para aqueles outros que já não moram mais na nossa casa. Mas, né, os nossos justos deveres, responsabilidades, primeiras são com os nossos parentes. Então nós temos que intensificar os recursos de afeto, compreensão e boa vontade para os afins mais próximos que não lhe compreendam os ideais. O lar constitui cadinho redentor das almas endividadas. A gente sabe que, né, ali na nossa família, né,
a gente sempre tem dívidas com os nossos próximos, nossos parentes que estão ali. Vem-se reencarnações na mesma família por afinidade, mas mais é resgate de dívidas que a gente tem. Então a gente vem na mesma família para resgatar as nossas dívidas. Aí, como, às vezes até fomos inimigos do passado, os ideais não vão ser os mesmos, Vai ter um equívoco, não vai bater um com o outro. Então ele pede para a gente tratar com afeto, compreensão e boa vontade. Melhorar sem desânimo os contatos diretos e indiretos com os pais, irmãos, tios, primos e demais parentes nas lides do mundo, para que a lei não venha cobrar-lhe novas e mais enérgicas experiências em encarnações próprias. O que ele fala aqui? Se a gente não ficar se esforçando em tentar melhorar os nossos contatos que a gente tem com os nossos pais, filhos, tios, primos, irmãos, o que pode acontecer? Se viemos nessa vida para aprendermos a amar aqueles que talvez tenham sido nossos inimigos no passado, possamos ter outras experiências até piores do que essa que estamos tendo agora em encarnações próximas. Então, a nossa conduta espírita neste momento é cumprir esse nosso dever com os nossos parentes, com os nossos próximos, de nos melhorar, de tentar compreender um ao outro. Não é fácil, mas não é impossível se cada um fazer a sua parte, porque todos nós estamos aqui para aprender. Todos nós aqui somos estudantes, na escola da vida. Então, a gente deve agradecer sempre a oportunidade de estar aqui na Terra, resgatando as nossas dívidas e principalmente de estar aqui na nossa casa espírita. Porque é uma oportunidade maravilhosa a gente poder ler um livro que traz para nós um ensinamento muito grande, poder saber que o espírito vive após a morte, poder saber que temos chances, que estamos resgatando dívidas, que às vezes estamos cuidando dos nossos filhos, às vezes foram pessoas que até fizemos mal para elas no passado. Então, a gente deve sempre agradecer essa oportunidade que a gente tem. Tem uma que faz palestra, que às vezes vocês até já conhecem, ela chama Maís Braga. Aí ela ela faz as palestras espíritas, de vez em quando você conhece? Eu escuto. Aí ela sempre está puxando a orelha da gente e ela fala: ser espírita não é para quem quer, ser espírita é para quem aguenta. Porque embora ele tenha traçado as diretrizes, não está obrigando ninguém a seguir, mas a gente está sempre ouvindo, a gente está sempre nas palestras, nos livros, nos estudos. Então está sempre nos puxando para o nosso progresso moral, está sempre puxando para o nosso desenvolvimento melhor do caráter, para os ensinamentos de Cristo, não deixar para depois. Então sempre que a gente fizer algo que a gente achar que
que não condiz com a conduta espírita, para a gente também não ficar nos julgando e nos martirizando, mas numa próxima ação que a gente for ter, a gente já sabe que está errado, a gente tenta fazer diferente. Então, muito obrigada, gente, pela atenção que vocês me dedicaram, e vamos seguindo em frente.